Seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Diego Ramos e esse é mais um vídeo onde eu reajo a posições de teólogos brasileiros a respeito do dilúvio. Na última vez, gravei um vídeo a respeito da posição do professor Luiz Saião e hoje eu vou gravar um vídeo a respeito da posição do Dr. Rodrigo Silva, onde ele interage com o Sacani no podcast Redcast no Brasil, e vou comentar ponto a ponto algumas das posições dele, de vez em quando também alguma posição que o Sacani traz de forma interessante, e vou tentar estabelecer alguns contrapontos, novamente sempre de maneira respeitosa, trazendo coisas que são positivas e coisas que, a meu ver, são negativas a respeito da posição dele sobre o dilúvio. Então, vamos lá passar para a imagem, vamos deixar a palavra com Rodrigo Silva, Sacani também, aqui nesse podcast, e ver o que é que eles têm a dizer sobre o dilúvio. Então, vamos lá. Qual que é a sua opinião sobre o dilúvio? Quase aconteceu um agora aqui, ia ter uma chuva aqui. Aqui em São Paulo. Quase que a gente começou com um agora aí. Vez ou outra acontece. Em São Paulo acontece direto, né? Meu Essa Deus. época do ano aqui, cara, é dilúvio toda semana, né? Cara, o dilúvio, todo o lance que tem também, aí é uma parte aí que o Rodrigo entende muito mais do que eu, que é como as coisas foram contadas, né? Como essas coisas foram contadas nos textos aí, né? Tanto na Bíblia como em outros evangelhos, outros textos, né? Como que a pessoa contou. O que a pessoa tem que ter na mente é o seguinte, cara. Você escrever um livro, você está escrevendo ali uma história. A Bíblia, na verdade, conta uma história numa linguagem que existia naquela época, tentando propagar aquele conhecimento da melhor forma possível e tal. Hoje, quando você vai ler, tem muita coisa ali que tem que sofrer uma interpretação. Eu sei que tem linhas que não interpretam, que leem ao pé da letra o que está escrito ali. Aí depois o Rodrigo pode falar se isso é certo, se isso é errado, como interpretar a Bíblia. Eu acho que deve ter várias interpretações também. O dilúvio, cara, do ponto de vista assim, geológico, né? Então, antes de deixar o Sacani passar aqui para a sua consideração geológica, da sua perspectiva da ciência secular, ele levanta a questão interessante, que é a questão do gênero literário, colocando posições que leem a narrativa do dilúvio de uma forma mais literal, vendo o dilúvio de forma universal, e também a possibilidade de uma leitura simbólica ou figurativa da narrativa do dilúvio. É uma coisa que ele assume, que ele mesmo não entende, passa a bola então para o Rodrigo em relação a isso. Mas uma coisa que é importante considerar aqui desde já é que gênero literário não tem nada a ver com consideração sobre o valor histórico de uma peça de literatura. Então, você pode ter uma literatura em forma de narrativa, em forma de prosa, que não tem valor histórico, e você pode também, por outro lado, ter uma peça de literatura escrita de forma poética, com artifícios literários poéticos, que tem um valor histórico. Então, o julgamento do valor histórico, de veracidade, de factualidade de uma literatura não tem necessariamente a ver com o gênero literário. É claro que a maioria das peças de história, de historiografias, são escritas em formato de prosa, em formato de narrativa, mas existem também relatos, tanto na literatura bíblica quanto na literatura secular, de relatos que têm valor histórico, que são factuais, que representam a realidade, mesmo sendo em forma poética. Então, essa é uma questão que não necessariamente tem a ver com a historicidade do dilúvio em si. Então, passar aqui agora então para a questão que ele vai levantar sobre geologia. No caso é a geologia. É a sua área, né? Que fala isso, né? A gente não tem nenhuma. O que o pessoal acha que foi, do ponto de vista geológico, foi tsunami, alguma grande tsunami, aconteceu algum grande terremoto. Aquilo lá causou uma onda muito grande, uma tsunami que a gente fala, e aquilo lá deixou algumas. Porque marcas de tsunami muito antigas a gente encontra em rochas, em determinados lugares, entendeu? Então eu sei que tem um pessoal que tenta fazer essa relação, estudando marcas de tsunamis muito antigos com o que foi dito, ou o que é dito na Bíblia com relação ao dilúvio, e chega nesse ponto. Agora, a questão é de você não dá, porque, pra falar a verdade, cara, eu nem sei a história toda do dilúvio não, tá? O Rodrigo vai contar aí pra gente, tá? Mas o dilúvio é uma grande inundação que teve na Terra, tal, que salvaram lá os bichos, colocaram dentro da famosa arca e tal, não sei o quê.
e depois baixou o nível e o que salvou, né? Então, o lance é esse, cara. A gente não tem. O que a gente tem hoje, que a gente consegue estudar geologicamente, são essas marcas de tsunamis, que eu acho que pode ter sido isso que aconteceu. Pode. Mas também é muito difícil, porque como a Terra ela é um planeta vivo, o que quer dizer um planeta vivo? Você está formando crosta e destruindo crosta, você tem um tempo que essas coisas ficam, a Terra tem temperismo, então às vezes uma marca dá muita dúvida de você saber que é. Então o pessoal que lida com isso, que é o pessoal da geologia, é um tema muito difícil até de você achar. Então você tem que ir para um lugar muito específico, ali você vê, pô, aqui tem uma tsunami do ano tal, aqui uma do ano 1000, aqui uma do ano 200. E aí eles vão chegando e falam, ó, isso pode ser que o dilúvio tenha sido essa tal grande inundação que o pessoal falou. Porque também é o seguinte, o pessoal da Bíblia... Using the right weight matters. The body pod lets you easily understand what is the fastest way to... vivia o planeta Terra para eles era algo muito restrito, né, cara? Uhum. Então, antes dele entrar nesse outro ponto aqui, que o Rodrigo depois vai comentar a respeito desse ponto aqui, no que ele falou antes, onde ele fala que não há evidência de um dilúvio global, de que há certas marcas de tsunami, que isso não pode ser correlacionado com o dilúvio, a gente precisa entender aqui que o Sakane está falando isso a partir de uma perspectiva uniformitarista. A gente precisa sempre buscar quais são as pressuposições por trás de uma afirmação, de uma interpretação, de uma evidência específica. Então, o dilúvio pode ter envolvido tsunamis? Certamente sim, porque a descrição dos mecanismos do dilúvio não é apenas a chuva que vem de cima, das comportas do céu que são abertas e vem uma chuva por 40 dias e 40 noites, depois ainda por mais 110 dias, até o dia 150, quando os mecanismos do dilúvio são encerrados por Deus, mas também uma grande parte, talvez pode-se dizer que a maior parte da água do dilúvio vem debaixo das fontes do grande abismo, então são águas subterrâneas, e isso pode dar a entender, embora não seja possível necessariamente reconstruir com todos os detalhes aquilo que aconteceu, mas isso dá a entender, traz uma implicação de terremotos, de movimentos de placas tectônicas, de separação de continentes, que ocasionaram tanto terremotos como também vulcanismo na Terra nesse período, que pode ter gerado tsunamis. Então, dizer que isso não é evidência para o dilúvio é interpretar a partir da sua perspectiva uniformitariana, de que o presente, os processos que nós vemos no presente são a chave para nós entendermos no passado. Então, aquilo que a gente observa no presente, a gente simplesmente projeta para o passado e procura datar esses eventos de acordo com os dados que nós temos no presente. Isso é uma extrapolação, isso é uma pressuposição que não é possível de ser comprovada. E aí, isso é o que resulta, por exemplo, nessas datas antigas que ele vai depois aqui falar, de que a última grande extinção foi há 65 milhões de anos, e todos esses dados, essas interpretações são a partir dessa perspectiva uniformitariana. Presente, a chave do passado. Eu extrapolo as taxas e processos do presente no passado e tiro a ideia de um catastrofismo único por intervenção divina dessa equação, e aí eu vou ter, de fato, milhões de anos se eu trabalho em cima dessa pressuposição. O planeta Terra para eles era o quê? Era aquilo ali, era Oriente Médio. Oriente Médio, entendeu? Então como que você pode falar que aquilo lá tomou conta do planeta inteiro? Cara, não existia nem planeta para eles, né? Assim, eles não sabiam nem que existia a Europa direito, quanto mais a América, quanto mais o resto todo. Claro. Então, isso sim. Por isso que a gente acha que geologicamente foi um tsunami que aconteceu na região ali e que deu tudo isso. E aí, mas então o tsunami isso? não teve participação da chuva. Chuva que, né, se prolongou por... então, porque aí o pessoal fala, mas aí é aquele lance, aí o Rodrigo pode explicar melhor, porque aí é o jeito que é escrito, né, cara? E as águas vieram do Rodrigo, céu. Ele pode explicar e aí depois você pode falar sobre isso. Pode ser. Bíblica. Voltando aqui, então, para esse ponto do Sakane, esse é um argumento que parecido com, por exemplo, que o Luiz Saião usou naquele vídeo que eu comentei no passado,
de que o mundo bíblico é o mundo do Antigo Oriente Próximo, a região da Mesopotâmia, talvez alguma parte ali da Ásia Menor, que naquela época da Anatólia. O mundo para eles era restrito àquilo, mas uma questão que precisa ser levada em consideração é que o dilúvio ele não é escrito da perspectiva de Noé, não é escrito da perspectiva de Moisés, ele é escrito da perspectiva divina. Eu comentei também no vídeo passado que existe, Noé é um personagem praticamente completamente passivo dentro da história do dilúvio. Ele não tem nenhuma fala até depois do dilúvio que é associada com Noé, então não é escrito da perspectiva dele. E em relação a Moisés, o autor do relato, existem detalhes dentro da narrativa que não eram possíveis nem para Noé, nem para Moisés observarem, nem para um outro observador que talvez pudesse passar esses detalhes adiante, mas simplesmente Deus. Então, a gente pode até conceder parte desse ponto de que o mundo da concepção bíblica que os autores tinham, que as pessoas tinham, era mais limitado do que a gente tem hoje. Porém, nós temos que entender que o dilúvio, o relato do dilúvio é entregue em uma boa parte, em detalhes específicos, a partir da perspectiva divina, entregue por inspiração divina a Moisés. Então, é escrito da perspectiva de Deus também. E quanto à perspectiva de Deus, você não pode limitar essa perspectiva ao mundo do Antigo Oriente Próximo. Do lado de cá, nós temos 3 opiniões sobre o dilúvio, do lado dos teólogos. Opinião A, aqueles que acham que é um mito. É apenas um mito, não tem nada de historicidade, é um mito bíblico e tudo mais. Opinião B, aqueles acham que não é um mito, é uma história, mas foi uma história localizada. Alguns até pensam que o dilúvio foi algo que aconteceu ali perto do Mar Negro. Isso. E tudo mais, e que deixou as camadas ali e tudo, inclusive os estudantes de cultura sumeriana também pegam isso, o Finkel, que é lá da Inglaterra, tem alguns tabletes cuneiformes sumerianos, babilônicos, então daquela região ali. E tem uma terceira linha que acha que não, que foi um evento global, tá bom? Eu vou explicar o porquê dessa terceira linha, o evento global dentro da Bíblia, e alguma coisa científica aqui eu vou deixar mais aí para dialogar com o Sérgio, porque não é minha área. O que eu posso dizer assim, vou de trás para frente, para quem defende que o dilúvio foi algo universal, dentro da Bíblia nós temos alguns elementos. Em primeiro lugar, Jesus tratou o dilúvio como algo universal. Então, o Rodrigo aqui vai tratar de algo interessante. Ele delineia as diferentes posições dos mais liberais, consideram como mito, aqueles que consideram o dilúvio local, como posição talvez parecida com a do Saião, não sei se em todos os detalhes do que ele está descrevendo aqui é o que o professor Saião acredita, mas é uma posição, e a posição do dilúvio universal, e ele traz de cara um argumento interessante que é como Jesus e como autores posteriores viram e interpretaram o dilúvio. E aí ele mostra aqui como Jesus tratou o dilúvio de forma universal. E também outros autores, como Pedro, que faz um uso extenso do dilúvio como sendo um paradigma para o juízo escatológico de Deus, que é universal. Então ele utiliza um dilúvio, um juízo universal anterior, que é o dilúvio, que serve de paradigma para falar desse julgamento universal. Então ele vai mostrar aqui como os autores bíblicos eles entendem o dilúvio de forma universal e utilizam ele como paradigma para um futuro juízo universal. Tanto é que ele compara a universalidade da vinda dele aos dias do dilúvio. Então, quer dizer, se o dilúvio não for universal, então Jesus também estava equivocado. E do ponto de vista teológico, questionar Jesus, você pode questionar até o Moisés, mas questionar Jesus, para quem é cristão, é claro, é um negócio meio complicado. Aqui é um ponto problemático nessa argumentação dele aqui. Eu acho que um deslize aqui, talvez, do Rodrigo Silva. Você pode questionar até Moisés. Você pode questionar Moisés como personagem, como as ações de Moisés que são descritas pelo próprio Moisés nas Escrituras. Por exemplo, a desobediência dele a Deus, ele é humano. Você pode questionar
Moisés como pessoa, como personagem e as suas ações. Mas no sentido de questionar Moisés, o escrito, e dizer que as palavras de Jesus têm um peso diferente daquilo que Moisés nos entregou por inspiração divina, isso é problemático. Por quê? Porque o que Moisés nos entregou, o que Moisés escreveu, é palavra de Deus, é entregue por inspiração divina. Então, não tem uma diferença de peso entre aquilo que Jesus fala e aquilo que Moisés nos entregou por inspiração. Não estamos dizendo que Moisés é perfeito, mas o processo que a Bíblia nos dá a respeito das Escrituras é um processo de inspiração, que as palavras de Moisés são as palavras de Deus, um processo de dupla autoria. Então você não pode questionar Moisés. Você pode fazer perguntas sobre o que Moisés escreveu, sobre a interpretação, mas questionar e até uma certa permissibilidade ao erro em relação a Moisés, isso é problemático. Não sei se é exatamente isso que ele quis dizer, acredito que não, devido a outras posições que ele tem mostrado em outros locais, mas é um deslize na forma como ele se expressou aqui. O apóstolo Pedro falou, comparando de novo a volta de Jesus. Vocês estão achando que está muito demorada, mas lembra que aquele tempo, aquele mundo pereceu nas águas, etc, etc. Então, biblicamente, pelo menos pelo meu ponto de vista, é complicado em termos hermenêuticos, não estou falando da ciência, estou falando biblicamente, você justificar um dilúvio local na Bíblia. Perfeito. Se eles estavam equivocados... Mas esse universal, ele é uma tradução do que foi dito na época. Porque o que era universal para eles era a região deles, né? Exatamente. Ou eles já tinham essa visão? O Sacani traz de novo esse ponto aqui da perspectiva do autor humano. Claro que Sacani não considera a perspectiva da inspiração divina, não considera a perspectiva de Deus a respeito do dilúvio, de como esse relato foi entregue. Então ele traz novamente esse ponto aqui de que o universal, para os autores bíblicos, descontando a autoria divina do relato, era apenas a região do Antigo Oriente Próximo. O universal ser algo muito maior, como que era? Essa pergunta é muito boa, porque vai ter teólogos que vão dar justamente esse argumento seu. Quando eles falavam o mundo inteiro, eles estavam falando do mundo habitado que eles conheciam. Mas, compreendendo que o profeta está contando uma história que lhe foi revelada pelo Espírito Santo, ele entende que mundo é mundo. É mundo mesmo, tá, entendi. Pronto, aqui o Rodrigo traz o argumento aqui de que a história foi entregue pelo Espírito Santo. Então ele traz o elemento da perspectiva divina, o elemento da revelação, que é um elemento que nos permite tirar essa possível restrição aqui da ideia de mundo, da ideia de universal. E aqui um ponto de detalhe. Alguns teólogos criacionistas hoje preferem, inclusive, o termo global do que o termo universal, porque o termo universal pode dar margem, por exemplo, para esse tipo de interpretação aqui, de que Deus destruiu o mundo, Deus destruiu o mundo das pessoas, mas não o planeta como um todo. Então, alguns preferem usar a palavra global do que a palavra universal, ou do que a palavra mundial, para poder deixar mais claro aquilo que querem dizer, de que foi de fato algo que envolveu todo o planeta. Como Jesus, quando falou que a volta dele vai ser um evento mundial, o mundo todo. Ele falou que o evangelho ia ser levado a todas as nações, o Apocalipse fala de todas as tribos, línguas, povos. E a descrição do Gênesis do dilúvio, ela tem uma catástrofe realmente que pega o planeta inteiro, que fala que as comportas do céu se abriram e de baixo também. A descrição hebraica do Gênesis é um aguaceiro que vem de cima e de baixo. Então aqui você tem um elemento literário importante aqui que o Rodrigo Silva está apontando aqui, que é essa ideia do merismo, que é um artifício literário onde você utiliza dois extremos opostos para expressar a ideia de totalidade. Então você tem o céu e debaixo da terra, e isso expressa a totalidade. Assim como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, céus e terra, o céu como extremo oposto superior e a terra como extremo oposto inferior, indicam a ideia de globalidade, de totalidade. E aqui ele está trazendo esse argumento literário aqui bastante interessante. Então não é uma mera chuva, não é uma mera inundação.
Por isso que eu tenho uma galera que faz a interpretação do tsunami. Por quê? Porque a tsunami é uma onda muito grande. Que ela cobre com vinho do céu. Então, se você estiver perto... Ainda bem que eu nunca tive, né? Mas se você estiver perto dela, é uma coisa que parece vir de cima também. Você pega um tsunami de 30 metros. Então por isso que você pega... Nossa. Por isso que é esse lance de interpretação que eu falo, exatamente. né? E alguns pensam também assim, que a visão que eles tinham é que quando Deus criou a terra, a água não estava aqui. A visão bíblica é que a água parece que foi trazida de fora, porque não tem um momento assim, que dia Deus criou a água. Só fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí Deus separa a água. Separa a água. E ao separar a água, surge uma porção seca e um pouco de água fica retido no céu. Então, biblicamente falando, a água não faz parte da criação da terra, mas foi uma coisa que Deus colocou aqui ou separou para que a terra surgisse. Até parece que tem alguns que da área científica, você corrige aí, que parece que também trabalham com... Meio confuso esse ponto aqui. Vou esperar ele falar um pouco mais para poder comentar. hipótese que a água veio do espaço. A água é um dos grandes problemas que a gente tem, que a gente não sabe exatamente qual a origem da água. Então, assim, ela pode ter vindo de asteroides, só que se você fizer a conta com asteroide, a conta não fecha. Ela pode ter vindo de cometa, uma parte, também não fecha. Mas a Terra pode ter nascido molhada. Uma parte da água pode ter vindo, porque hoje a gente já descobriu... É o que ele falou. Mas olha só que interessante, a gente já descobriu hoje grãos de poeira pré-solar, antes do nascimento do Sol, que já tinha água, que já tinha H2O. E a molécula de água, a gente sabe que ela é uma molécula que ela tem muita no universo, entendeu? Então, só que também não fecha. Se você pegar só a Terra molhada, não fecha. Lembrando que a Terra não é um planeta que tem muita água. A proporção de água na Terra com relação à massa da Terra é muito pouquinha. Por isso que nós somos um planeta rochoso. Coberta, parece que a Terra, planeta água, aquela música do... Por isso que eu falo que é do Ivan, é do... Linda Guilherme música, aliás. Guilherme Arantes. Terra, planeta água é a música mais errada que tem. Porque, na verdade, eu acho a música tão bonita. Você tirou uma... É porque a superfície da Terra, 70% é coberta por água. Mas se você fizer a relação de massa... É lógico. Se você fizer a relação de massa da Terra, de rocha e de água, por isso que a Terra é um planeta rochoso. Verdade. Não é um planeta aquoso, né? É um pouquinho só de água que tem. E boa parte desta água... E aí entra uma confusão, cara. Tem gente que tá me xingando até hoje na internet. Porque saiu o seguinte, e aí também é culpa do cientista, tá? Fazendo um parênteses aqui, depois o Rodrigo vai continuar falando ali. Falaram, um dia saiu uma matéria assim, existe água equivalente a não sei quantos oceanos no subterrâneo da Terra. Não sei se chegou a ver essa uma matéria dessa. Aí o pessoal, tá aí, ó. Um lençol freático quase infinito. Falaram que é isso. Olha aí, ó. Olha a água da Bíblia aí, ó. Que você falou que não existia, pá, não sei o quê. Aí tem que explicar pra galera, cara. Que é o seguinte, a lava vulcânica, ela tem muita água. Obviamente, porque a rocha está derretida, forma-se H2O. E o que é água? O que é água? Água é H2O, cara. Não importa para mim se eu tenho uma molécula de H2O aqui, eu tenho água. Se eu tenho um balde de água, eu tenho água. Se eu tenho uma pedra de gelo, eu tenho água. O lance é, existem moléculas de H2O no subterrâneo da Terra que se você juntasse todas elas, daria mais do que os oceanos. Entendi. Mas não é que você tem um oceano embaixo da Terra. Isso aí criou uma confusão que você não faz ideia. Então você tem moléculas de água que estão dispersas no manto da Terra. Isso tem muita mesmo. Se bem que às vezes nem é problema do cientista. Às vezes na divulgação, na hora coisa de escrever. foi dita e na hora de escrever, e o leigo ao ler, por exemplo, só um parênteses, depois eu volto aqui quando fala assim que o ser humano é 98% macaco, porque descobriu que DNA nosso... Eu li o artigo científico. O camarada lá, ele faz comparação com vários seres. Nós temos 40% de semelhança no DNA com a banana. É porque do que foi mapeado do genoma humano, mapeado do... Você entendeu? Aí o pessoal pegou só aquilo ali e virou manchete. Aí tem algumas revistas de divulgação científica que às vezes ajudam a propagar isso aí. O que não foi dito no artigo científico. E aí os meios de comunicação falam, aí o pessoal descobriram um oceano no interior da Terra. Aí acabou, cara. Mas eu achei interessante, você falou. Então, existem uma espécie moléculas de H2O. De H2O, dispersas no manto da Terra. Se por acaso a gente conseguisse juntar todas elas,
um dia juntar tudo, Então, isso aí dá daria mais do muito. que no oceano. Sim, mas não tem um oceano, é diferente. Não, não é um oceano. Sim, mas Isso. poderia se trabalhar hipoteticamente, com a ideia que um dia, se essas moléculas estivessem todas juntas e se separaram por qualquer situação, Sim, elas teria bastante água. ou seja, o planeta Terra um dia foi aquoso. Não, porque mesmo assim é pouco. Mesmo assim é É pouco? pouco em relação à massa da a Terra. massa, né? Tá entendido. A relação Não com mudaria a massa nomenclatura. não daria. Biblicamente, o Gênesis só coloca assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. Ele criou o céu e a terra e diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já existia água. Você entendeu? Agora, é só que esse no princípio criou Deus os céus e a terra não é ordem cronológica, não, é um título. Mas o céu e a terra. Então aqui o Rodrigo faz uma afirmação interessante aqui de que a água já existia quando Deus criou os céus e a terra. E aí ele diz aqui que no princípio criou Deus os céus e a terra é um título e não o primeiro ato criativo de Deus. Então é um ponto bastante controverso entre teólogos, mesmo criacionistas da Terra Jovens, entender qual é a relação do Gênesis 1 e 1 com Gênesis 1 e 3, onde você tem a primeira ordem de Deus, haja luz e houve luz. Esse Gênesis 1 e 1 é o primeiro ato de Deus, onde Deus cria toda a matéria-prima, os céus e a terra, inclui todas as coisas, mas ainda sem a ordem de Deus, sem Deus colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ou é um título que se refere a todo o período dos 7 dias da criação. Os céus e a terra englobam tudo, já na sua totalidade, perfeito, organizado. E o versículo 2 simplesmente nos dá aqui qual era a condição da terra exatamente antes de Deus começar a ordenar as coisas. Então existe um certo debate em relação a esse ponto aqui, que Rodrigo está omitindo aqui a outra posição, no caso aqui, de que é o primeiro ato de Deus. Eu também considero a possibilidade desse versículo ter uma dupla função, tanto é um versículo que engloba o primeiro ato de Deus, de criar a matéria, mas ele também funciona como uma forma de resumir em um versículo tudo aquilo que Deus faz durante os 7 dias da criação. Terra é terra-planeta. Terra-planeta. Tá. Terra-planeta. E aqui eu tenho uma discordância do Marcos Eberlin. Muito respeitosamente. Eu amo o Marcos Eberlin e tudo mais. O Marcos Eberlin entende que todo o universo... Hoje ele vai fazer uma live me xingando. Não vai não, porque que Deus ele esteja sabe com você aí, Marcão. que todo o universo tem milhares de anos. É um universo curto. Uhum. Universo jovem. Terra jovem, né? Não terra, universo jovem. Universo jovem. Eu trabalho com a possibilidade que o universo pode ser longevo e a vida na Terra ser mais curta. Nem a planeta em si. Por quê? Porque, como eu falei, no princípio que os seus a Terra, isso é um título. Não é o primeiro passo. O primeiro ato. Agora eu vou te contar como é que Deus criou o céu e a terra. Então, aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra, no hebraico, diz que ela era sem forma e vazia. Vavorro, vatorro. Torro, vavorro, no caso aqui, inverteu aqui as sílabas no hebraico. Sem forma e vazia. Torro, vavorro. Forma e vazia. O que é isso? Aí tem toda uma questão dos hebraístas para tentar entender. Era uma coisa assim que não muito formatada. E ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. Não, voltando aqui o comentário que ele fala da posição do Eberlin, Rodrigo aqui ele sustenta posições confusas aqui. Ele considera a possibilidade, de um lado, de um universo antigo e de uma terra antiga, talvez, não sei, ele não dá datas específicas, mas talvez abraçando aqui a datação evolucionista no sentido cósmico para o universo, mas ele acredita que a vida na Terra é recente. E ao mesmo tempo ele sustenta um dilúvio universal, que o dilúvio universal é a explicação dentro do criacionismo da Terra Jovem para a coluna geológica, para as camadas geológicas que nós temos na Terra, e foram criadas dentro de um curto espaço de tempo. Então ele aceita a ideia de uma terra antiga
cuja data é chegada alcançada a partir de uma perspectiva uniformitarista da formação do registro fóssil, e ao mesmo tempo acredita que o dilúvio foi universal. E isso, como é que isso se correlaciona com esse registro fóssil pré-existente de uma Terra de milhões de anos? Então, são duas posições que não se sustentam juntas. Ou você crê em uma e não em outra, ou você abandona também a sua posição a respeito do dilúvio universal, porque isso causaria um problema. Se existir uma coluna geológica de milhões de anos e se houve um dilúvio universal, então essa coluna geológica foi completamente bagunçada por esse dilúvio universal. Então não tem como sustentar as duas coisas ao mesmo tempo. É isso que a Bíblia diz. Ao fazer a separação de água, surgiu a porção seca. Mas ao surgir a porção seca, uma parte dessa porção seca ficou no entorno do planeta. Na verdade, eu acho que o que ele quis dizer aqui é que uma parte da água que foi separada ficou no entorno do planeta, não a parte da porção seca. Foi um lapso aqui na forma como ele colocou isso. E outra parte ali. E o dilúvio consistiu em quê? Em que uma parte dessa porção que estava aqui caiu e provocou o dilúvio, e outra parte que estava no subsolo subiu, as duas se encontraram. Essa é uma posição também problemática dentro do entendimento de Gênesis capítulo 1 e dentro do entendimento de Gênesis capítulo 7 e de outras passagens. Então, o que ele basicamente está sustentando aqui é a teoria da redoma, a teoria da redoma de água, e que essa redoma de água ela estava na atmosfera e que ela foi desaguada sobre a Terra e junto com as águas do grande abismo formaram o dilúvio. Qual o problema com isso? O problema com isso é que a forma como Gênesis descreve essa água aí, ele descreve como as águas acima do firmamento. Essa tradução firmamento é problemática porque ela vem de um erro de trabalho lexical por um dos léxicos mais respeitados, mas já de certa forma ultrapassado, que é o do Brown, Driver e Briggs, que interpretaram essa ideia de firmamento, a palavra hebraica raquia, como sendo algo sólido, por fazer uma relação necessária com o verbo da mesma raiz com o substantivo. Então, isso é um problema lexical que tem sido corrigido ao longo dos tempos, mas que tem se perpetuado dentro dos argumentos daqueles que veem a concepção científica antiga como sendo de um domo sólido. Isso não tem nada a ver, eu diria um preconceito moderno que é baseado em um entendimento lexical errado. Mas o ponto é que a Bíblia descreve as águas, essas águas como acima do firmamento, ou acima da melhor tradução de raquia seria da extensão ou da expansão. A Bíblia também fala que, também chama esse raquia de Deus chamou essa expansão ou esse firmamento de céus. E a Bíblia fala que o sol e as estrelas foram colocadas na expansão. Ou seja, esse firmamento ou essa expansão que Deus descreve aqui em Gênesis 1 é todo o universo. E essas águas estão acima dessa expansão, acima do universo visível. Então, pode-se dizer que essas águas não são águas atmosféricas, como essa teoria da redoma, teoria do canópio. É uma palavra bem antiga em português, mas é a palavra canopy em inglês para isso, de que ela seria algo, uma redoma ou de vapor, ou uma redoma de água que não existe mais, porque ela caiu na época do dilúvio. O problema com isso é que o Salmo 148, versículo 4, vai descrever essas águas acima do firmamento, essas águas acima da expansão, como sendo algo ainda existente. Louvem a Deus as águas acima do firmamento. E ela descreve Deus, o trono de Deus, como estando acima disso, ou por fora
disso. Então, se a Bíblia descreve isso como ainda existente na época que o salmista está escrevendo, então significa que essa água não caiu na época do dilúvio. Outro ponto interessante, acho que é Malaquias, que vai descrever a mesma expressão, as comportas do céu, que é utilizada para falar de chuvas naturais, de chuvas normais que acontecem em Israel. Então, a palavra lá não descreve necessariamente, é uma expressão idiomática que não descreve as águas acima do firmamento, mas simplesmente o processo meteorológico de chuvas. Então, é um problema essa posição aqui que ele está apresentando. Inundando tudo, né? É isso que a Bíblia diz. Agora, vamos lá, alguns detalhes também. Por que não pode ser localizado? Deus prometeu a Noé que nunca mais ele mandaria um dilúvio à terra. Inundação tem uma atrás da outra. Sim. Se o dilúvio foi apenas uma inundação... Eu estou falando do ponto de vista bíblico, não entendo do ponto de vista científico, né? Se o dilúvio foi apenas uma inundação local, então o Deus da Bíblia é um mentiroso. Porque ele... Muito bom esse argumento aqui, porque é um argumento a partir da aliança noética, que talvez não seja um nome errado, aliança noética, talvez a aliança da criação, porque o texto descreve essa aliança como sendo feita não apenas com Noé e a sua família, mas uma aliança feita com toda a terra, inclusive com os animais. Então Deus faz uma promessa, faz uma aliança, não somente com Noé, uma aliança específica com uma pessoa, mas com o planeta inteiro. E ele coloca o seu arco como sendo o símbolo dessa aliança, desse compromisso de manter os ciclos normais que não serão interrompidos por ele mesmo. Pelo menos ele não vai inundar o mundo com água como fez. Dá uma perspectiva de que quando ele diz enquanto durar a terra, dá a perspectiva de que pode haver um juízo futuro, mas ele não será por água como foi o dilúvio. Mas o ponto aqui é que se essa aliança é universal, e ela é universal, ela que fornece a plataforma para o desenrolar dos planos de Deus por toda a terra, então Deus não cumpriu essa aliança várias vezes se o dilúvio foi interpretado como sendo local, porque Deus... por processos secundários meteorológicos naturais, várias vezes inundações aconteceram na Terra, então Deus seria um mentiroso, como fala aqui o Rodrigo Silva. Então, correto esse argumento aqui, muito bom de tocar nesse ponto da aliança que Deus fez com a Terra. Uma perspectiva localizada do dilúvio traz um problema, traz uma aliança noética muito truncada, onde Deus falha no cumprimento da sua promessa. Prometeu a Noé que ele não mandaria mais um dilúvio sobre a terra. Inundação tem a torta e a direita. Eu estive no Rio Grande do Sul lá, eu vi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, então Deus mentiu. Então, do ponto de vista exegético, justificar um dilúvio localizado é complicado. Justificar um dilúvio mitológico também é complicado, porque você está desmentindo Jesus. Então, não me sobra muita coisa senão uma leitura nesse ponto literal de um dilúvio mundial. Agora, a partir disso aqui, eu tenho isso no texto, é a hora a gente levanta a cabeça para o lado do muro e começa a conversar com os geólogos e paleontólogos e tudo mais. Existe alguma possibilidade de alguma coisa assim? Aí, de novo, como leigo, o que eu tenho visto alguns... Até o Dr. Naor Neves, por exemplo, já aposentado, trabalhou muito tempo com paleontologia e geologia. Tenho também o Marcos Natal, que também era geólogo, formado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Eles trabalham com uma expressão que ela também tem várias explicações. Catastrofismo universal. Qualquer geólogo observa que houve uma catástrofe geológica que pegou o planeta todo. Aqui o debate vai bater apenas o seguinte: essa catástrofe aconteceu quando? E nós estamos falando de uma catástrofe que deu todos os resultados que nós temos, ou de várias catástrofes localizadas que me permitem esse cenário. Aí a leitura que alguns fazem, por exemplo, e Sérgio, o que eu for impreciso aqui me corrija, porque eu estou reproduzindo o argumento de outros. Beleza. Não é uma área de minha própria investigação. Você olha para a Lua tem aquelas manchas pretas ali, que é magma.
rocha derretida. Mas a Lua não tem vulcão. Que magma é esse na Lua? Os astroblemas explicam uma parte disso. A Lua recebeu muitas pancadas de Não, astroblemas. mas a Lua teve muito vulcão. Teve vulcão no passado, né? Muito vulcão. Mas nem todos, alguns são de crateras mesmo, de pancadas. Não, o magma lá é de vulcão mesmo. De vulcão mesmo? É, porque a Lua teve uma fase da sua evolução ali, que ela teve um negócio chamado Oceano Global de Magma, que era no interior dela. E a Lua teve muito, muito vulcanismo. Tanto que hoje a gente identifica domos vulcânicos na Lua. Então a gente consegue ver os dominhos em algumas partes, e aí com isso a gente fez uma estatística e sabe que aquele magma lá, que lá foi um derramamento basal, né? Os mares, né? Que a gente chama, que são as manchas pretas, são de vulcões. Mas mesmo. e não teve nenhum derramamento basal ocasionado por um astroblema que chocou com ela? Mas aí não é tanto, né? Porque aí quando uma cratera muito grande, ela pode causar uma fissura, uma falha, e aí o magma sair, né? É essa a explicação que eu vi. Nesse Sim. caso, mas isso foi só para ilustrar que, uma vez que esses astroblemas acontecem na Lua, muitos deles também bateram na Terra. Sim. E Tanto numa é época... que a extinção dos dinossauros foi um astroblema. Foi daí que eu peguei a questão da Lua. É que a Lua serviu de... Interessante aqui que o Rodrigo aqui, novamente, ele aceita a ideia do dilúvio global, mas está conectando a extinção aqui que aconteceu no dilúvio com a extinção dos dinossauros da perspectiva da Terra Antiga, que ele falou que aceita, de milhões de anos atrás. E isso é extremamente problemático de tentar associar as duas coisas. Vou deixar ele falar um pouco mais aqui, desenvolver um pouco mais e depois eu vou comentar. Um escudo ali, né? Mais ou menos. Então, a Terra tem essas catástrofes universais. 5 extinções em massa, né? Que a gente então, fala. a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de um dilúvio universal, se eu trocar a palavra dilúvio universal por catastrofismo universal, eu estou falando a mesma coisa do cientista, só que com a linguagem bíblica. A Bíblia chama dilúvio universal. Faz sentido. E quando... É porque a ideia popular de aguaceiro, de inundação, dá para o dilúvio uma conotação muito aquém do que realmente ele foi. Porque se eu entender que o dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre o mundo, não foi só uma chuvinha inundando tudo e a arca de Noé flutuando ali. Foi uma coisa de ira mesmo, de caos. Tanto é que Pedro fala que os céus estão entesourados para a segunda destruição, que vai ser a volta de Jesus. Então, realmente causou a extinção de muitos animais, cadeias de animais inteiras, dinossauros, e tsunamis fazem parte desse modelo. O problema aqui de trocar a palavra dilúvio e dizer que é a posição popular que é um aguaceiro, não é a posição popular de que é um aguaceiro, é a posição que a Bíblia descreve. Então, a Bíblia descreve o dilúvio com três palavras. A palavra única, que só ocorre em Salmo 29, que é a palavra Mabul, que significa dilúvio. Mas ele utiliza duas palavras para descrever os mecanismos do dilúvio. Ele fala das fontes do grande abismo, que tem a ver com a água que vem de baixo, mas as duas palavras que o texto utiliza são a palavra hebraica matar, não é o verbo hebraico matar, o verbo em português matar, mas uma palavra que soa da mesma forma, que significa precipitação. Essa palavra é utilizada posteriormente na Bíblia, por exemplo, em Gênesis 19, para falar a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, que choveu enxofre do céu. Então, também ela é utilizada para falar em Josué capítulo 10, se não me engano, na ideia da chuva de pedras lá, né, que foi parte da forma como Deus ajudou Israel a derrotar os seus inimigos. Então, usa esse mesmo verbo aí, que é um verbo geral para precipitação de algo que cai, que pode ser neve, pode ser granizo, pode ser a chuva de fogo e enxofre que acontece em Sodoma e Gomorra, também chuva de pedras, mas o texto também utiliza uma outra palavra hebraica para especificar que tipo de precipitação é essa que ocorreu no dilúvio, a palavra Geshem, e essa palavra que é exclusiva para chuva de água mesmo. Então, a ideia de astroblemas aqui, que ele traz essa associação com a Lua, que é desmentida aqui, por exemplo, pelo Sakane, ela é uma ideia que não
combina com a descrição bíblica. Ele desenvolve um pouco mais esse argumento em outro podcast com o Sacani no Flow, onde ele desenvolve isso um pouco mais. E essa descrição simplesmente não bate com aquilo que as escrituras descrevem a respeito do dilúvio. Então ele está casando duas coisas aqui que não podem ser casadas. A ideia de tsunamis, sim, mas não tsunamis necessariamente causados por astroblemas que caíram na Terra e causaram grandes ondas, mas tsunamis que podem ter sido causados por esses efeitos sísmicos dessas águas vindo debaixo do chão e causando vulcanismo e terremotos que podem ocasionar tsunamis também. Então, é um problema aqui de tentar casar essas duas posições. Sim, astroblemas, pancada. Por isso que eu citei a palavra astroblema aqui, apesar do meu equívoco dos vulcões na Lua, eu não tinha essa informação, mas aqui bateram astroblemas com tsunamis, talvez de 30, 40 metros de altura, varrendo tudo aqui, e essa catástrofe, ela foi tão emblemática que... Isso é uma descrição, novamente, uma descrição que não encontra respaldo dentro da Bíblia, essa ideia de outra coisa que não sendo água caindo. Tsunamis, não por essa causa, mas por outras causas subterrâneas do que aquilo que ele está escrevendo aqui. Aí é uma questão de fé. Pelo Espírito Santo, aqueles que sobreviveram foram contando. Aí 2 elementos mais para dar a oportunidade do Sérgio também colocar o contraponto dele. De novo, estou explicando como leigo. Parece-me que em geologia há 2 tipos de fenômenos. Os ordinários e extraordinários. Ordinários é aquilo que está acontecendo todo dia, mas eu não consigo acompanhar. Eu não consigo ver. Esse prédio aqui está tendo uma erosão. Se ninguém der manutenção nesse prédio, não sei, vou chutar um número aqui, quem sabe daqui a 200 anos ele vai colapsar. Porque é o efeito ordinário da erosão. Porém, se tiver um terremoto aqui, esse prédio vai cair em 2 minutos. 2 minutos. O terremoto é um efeito extraordinário. Então, o efeito extraordinário, ele provoca num curto espaço de tempo que o ordinário demoraria séculos para provocar. Então, um ponto interessante aqui é que ele está trazendo, abandonando o seu uniformitarismo pontual, quando ele aceita a idade antiga da Terra, a idade antiga do universo, e agora está trazendo um argumento que é interessante, de que o extraordinário, o sobrenatural, faz coisas acontecerem em um curto espaço de tempo que, por processos naturais, por processos vistos de uma perspectiva uniformitária, levariam milhões de anos. E é um ponto interessante que ele está trazendo aqui. Perfeito. O problema é que isso não combina com outras posições que ele expressou, já que ele sustenta aqui nesse vídeo. Então, trabalhando com a hipótese que pode ter havido um catastrofismo bíblico que provocou uma extinção em massa, queda, acúmulo de terras, barreiras, sufocamento, produção. Então, pode ser, a hipótese é que algumas leituras geológicas que são interpretadas em termos ordinários, perfeito, podem ter sido extraordinários. Entendeu? Aí é um assunto que vai ficar desleal se eu discutir com o Sérgio, porque a minha área é pequena nesse sentido, mas, por exemplo, muitos fósseis não demonstram aparência de milhões e milhões de anos para se fossilizar, porque você tem um animal que parece que ele foi fossilizado comendo um outro, caçando um peixe assim com a barbatana ainda aparecendo, coisas que desapareceriam num processo longínquo. É mais ou menos por aí que vai a argumentação. Agora, é lógico. E o último ponto que eu ia mencionar. Excelente esse Quando ponto aqui. você vai agora na área da arqueologia e procura os primeiros escritos da humanidade, que até a segunda ordem a escrita foi inventada na Suméria, os sumérios foram formidáveis. Os sumérios inventaram a roda, a agricultura, a cidade com muros. Agora, não sei se eu falo inventaram ou descobriram a matemática. A matemática é sempre essa questão, né? Ninguém sabe. Entendeu? A matemática, a economia e a escrita. Aí, quando você vê os primeiros documentos da humanidade, o que os sumérios contam que eles são? Eles falam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que os ancestrais deles, aí que vem o épico do Gilgamesh, Utnapishtim, Ziusudra,
esses textos sumerianos do dilúvio, babilônicos também, Atrahasis, que são os nomes que eu chamo. Ele listou 4 aqui, mas na verdade são os 2, porque Gilgamesh, o herói da história Utnapishtim, então é uma história só, não são 2 histórias. E Atrahasis, o herói da história Uziusur, então é uma história só também. Não são 4 histórias aqui, são 2 histórias onde tem o nome da epopeia e o nome do herói que ele está citando aqui como se fossem 4. Noé diluviano, Noé babilônico. E é muito interessante a similaridade com a história que a Bíblia vai contar depois. A única diferença é que um salvou animais, o outro salvou plantas, levou sementes. Entendi. Sabe? E que ele soltou a pomba e o corvo para ver se as águas baixaram. E que essa arca pousou em algum lugar perto da região de Urartu, que não é o Monte Ararat. Urartu é uma cordilheira enorme, maior do que os Andes. E que os que entraram na arca moravam num paraíso chamado Edenu, ou Edim. Do Éden, né? Que é Éden em hebraico, Edenu em sumeriano. Certo? Aí alguém pode falar, então a Bíblia plagiou esses mitos. Não, porque quando você analisa literariamente a Bíblia com esses mitos, há muitas contradições que não aceitam, e uma delas é que a Bíblia é monoteísta. Todos os mitos são politeístas. Outro detalhe é que um mito, quando plagia um outro mito, ele sempre amplia o embelezamento da história. A Bíblia, ao contrário, ela resume, ela tem muitas lacunas, muita falta de informação. E outros argumentos que eu podia dar aqui. Traz argumento interessante aqui. De fato, existem vários relatos do dilúvio no Antigo Oriente Próximo, fora do Antigo Oriente Próximo, inclusive em outras civilizações que não tiveram contato direto com Noé, mas ao longo do tempo desenvolveram essas histórias. E ele fala da relação entre esses. Existem semelhanças e existem diferenças. E é um ponto importante de mostrar. Tem um livro do John Oswald, que é a Bíblia entre os mitos, que só existe em inglês, The Bible Among the Myths. Ele mostra que as semelhanças entre a Bíblia e os mitos paralelos, elas são acidentais, não no sentido de ser acidental no sentido de por acaso, mas no sentido de elas serem secundárias, e que as diferenças que nós percebemos, elas são diferenças primárias, elas são diferenças de diferentes cosmovisões, diferentes entendimentos do princípio de como o mundo opera. E o Rodrigo aqui faz o argumento de que mostrando essas diferenças e que a Bíblia não plagia e talvez nem responda, no caso do dilúvio, a algum desses mitos. Então, como é que a gente percebe essa relação entre eles? Houve um evento universal. A Bíblia preserva para nós a revelação daquele que foi testemunha ocular, Deus, desse evento. E ela tem o valor autoritativo porque ela é a revelação de Deus daquilo que de fato aconteceu. Mas esses outros relatos, apesar de terem sido escritos antes do relato de Moisés, eles são deturpações daquilo que aconteceu, deturpações resultantes de uma diferente cosmovisão que os povos antigos adotavam quando a gente contrasta a cosmovisão deles com a cosmovisão de Israel, conforme prescrito na Bíblia. Não de todos os israelitas, porque os israelitas ao longo da história também muitas vezes adotaram cosmovisões egípcias e mesopotâmicas e cananeias também. Os israelitas sim, mas não aquilo que é prescrito na palavra de Deus. Então não há relação de empréstimo, a Bíblia tomando emprestado e dando uma nova roupagem teológica a isso, mas da Bíblia preservando aquilo que de fato aconteceu, enquanto esses mitos são distorções de uma história de algo que aconteceu, especialmente após o período da Torre de Babel, o evento da Torre de Babel que causa confusão, numa confusão que não é apenas linguística, mas também é uma confusão teológica a partir da Torre de Babel. Dentro do próprio evento da Torre de Babel, uma confusão teológica é percebida já. E ainda que eu mesmo assim falar, não, mas pode ser que a Bíblia plagiou. A história do dilúvio não está restrita apenas ao Oriente Médio. Existem mais de 300 culturas fora do Oriente Médio que contam a história de um dilúvio que estava no bojo do início da humanidade. Se você for aqui no México, Montezuma, Teotihuacan,
eles contam a história do dilúvio. Entre os índios maias, você tem a história do dilúvio. Na Índia, você tem. Na Mas aí África... seria na mesma época? Oi? Não dá pra saber. Não, os mitos são de épocas diferentes, mas tá. assim, são todos assim, longevos e na época de James Fraser, que trabalhava com a mitologia comparada, partia-se do início que houve um mito do dilúvio que desencadeou todo, mas isso está abandonado na academia hoje. Entendi. Hoje está mais fácil pensar o seguinte: houve um evento histórico de proporções realmente traumáticas e universais, Correto. e os povos que surgiram depois remetem a esse momento. É mais lógico pensar Mais de forma deturpada, já que as diferenças são fruto dessas cosmovisões, como eu falei agora há pouco. assim do que falar assim, você copiou o Sérgio e eu copiei você. Sim. Você entendeu? O Júnior copiou o Sérgio, eu copiei o Júnior. Então, assim, se o dilúvio foi apenas um evento localizado no Oriente Médio, os mitos do dilúvio deveriam estar restritos àquela área geográfica. Sim. E não em todo o planeta. E nem tem nenhuma influência de missionários nem nada, porque os descobridores já encontravam índios daqui das Américas Que contando falavam essas de alguma histórias. coisa. Exatamente. No Peru, os incas já tinham essas histórias. Então, isso foi tão forte que até o Levi Strauss, que era ateu, falou: eu realmente não tenho explicação isso. Como os mitos da Bíblia estão espalhados em povos que não tiveram nenhum contato com a cultura que produziu a Bíblia. Excelente. Mas isso é uma leitura que eu fiz aqui, e alguma coisa que eu tentei falar da área do outro aqui, eu espero não ter falado muita bobagem. Pode ser um evento. Então eu vou pular aqui para ver mais algum comentário do Rodrigo a respeito disso. Então, chegando nesse ponto aqui, o Rodrigo faz mais uma observação Mesmo aqui. do lado de cá, viu, Sérgio, existem muitos pontos obscuros também. Não. Por exemplo, eu não consigo explicar nesse modelo bíblico os cangurus na Austrália. Entendi. Porque ele tá muito... Você não tem... Porque se for por assim, eles têm que ter saído da arca e... Sim, claro. ocupado. Então tem também. Mas são mistérios Mas que aí eu qualquer acho- saber científico vai ter também. Sim, são Mas aí mistérios. Aí, novamente, aqui também, como eles chegaram para a Arca, considerando eles na Austrália, ou como eles foram para lá, é uma questão também que deixa escapar um pouco de uniformitarismo aqui, porque ele presume que a configuração de continentes atual é a mesma configuração. As distâncias, não somente a configuração, mas também as distâncias são as mesmas que existiam na época logo após o dilúvio. Então, a ideia da porção seca que ele mencionou aqui é uma ideia de que havia um continente apenas. Então, não havia dificuldade, por exemplo, de necessariamente de animais chegarem até a Arca, se a gente considerar uma porção seca de um continente que foi dividido por causa desses mecanismos do dilúvio. E outra questão também é que houve alterações também climáticas como consequência do dilúvio, sendo um evento global como ele foi. Alguns associam, por exemplo, a era do gelo ou eras do gelo como consequência das mudanças climáticas que o dilúvio teria ocasionado, e que isso criou pontes, por exemplo, entre continentes que poderiam ser pontes de passagem entre certos continentes. Há também outros processos que alguns cientistas criacionistas, por exemplo, Kurt Wise, que estudou sob a orientação de Stephen Jay Gould, um dos maiores evolucionistas de Harvard de todos os tempos, e ele, sendo um criacionista, ele trabalha com algumas possibilidades dessa transição de animais entre continentes que ocorrem, inclusive, hoje, após também inundações, que alguns desses podem se transferir, se colocando sobre certos colchões de vegetação que é arrancada por essa inundação e que algumas correntes levam. Ele também trabalha, inclusive, pela ideia de certos animais existem em duas regiões do planeta que são conectadas por uma corrente marinha, e isso mostra essa possibilidade dessa relação, uma possibilidade como um mecanismo de transferência dessas populações de animais e de isolamento deles em certas regiões do planeta.
A arca, a sua interpretação da arca é o quê? Que aquilo lá é um sentido figurado ou é um negócio Não, real mesmo? como eu acredito na historicidade bíblica, eu acredito Tá. que houve Noé, Tá. houve a família dele e houve a arca. O que eu Mas não... o lance é assim, salvou um casal de cá, Um casal de cada espécie. aí começa a entrar numa É, parte mais... aí entra um detalhe que eu vou ter que apelar para a fé no seguinte sentido: não é o Deus das lacunas. Vou colocar da seguinte maneira: eu não sei como é que opera o celular. Eu não sei como é que opera. Mas eu sei que ele consegue, às vezes, ouvir o que eu estou falando e começa a aparecer o algoritmo mandar Isso aí. propaganda aquilo para mim. Como é que aquilo acontece, eu não sei. Se eu não tiver um celular na mão e eu for contar isso para um índio ou para alguém aí, eu falo assim, como é que você sabe? Eu falo, não sei como é que funciona, não. Eu sei que é assim. Se você tiver, vai funcionar. Por É que o que você Chicó lá, sabe? né? Eu não sei como que é, mas eu sei que foi. Eu vi o 2, foi um fiasco, né? O Autocompadecida 2 foi um fiasco. Então, o que acontece? Depende da autoridade que você atribui a quem está fazendo aquela afirmação. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu quero dizer. Há muitas coisas que você não consegue provar nem explicar, porque foge ao seu espectro mental. Ah, sim. Mas a partir do momento que você confia na autoridade de quem fez aquela declaração, você fala assim. Entendeu? Por exemplo, eu não sei... vou dar um exemplo aqui agora. Eu não sei como é que foi parar vulcão na Lua. Eu não tenho a menor noção disso. A informação que eu tinha até hoje é que não tinha vulcão na Lua. O Sérgio mexe com isso há anos. Ele falou comigo assim, tem vulcão na Lua. A mãe falou assim, pois é, tem vulcão na Lua. E se alguém falar assim, como? Impossível. Se aquele negócio teve vulcão na Lua, eu não saberia argumentar. Mas como eu atribuí autoridade nessa área ao Sérgio, o Sérgio falou assim, olha, o Sérgio não ia falar bobagem. Ah, não, é nada. Entendeu a questão? Se ele falou que teve vulcão na Lua, ele tem suas razões que eu não sei replicá-las. Então, se Deus existe e a Bíblia é um livro inspirado, aí eu tenho as minhas argumentações para dizer por que ela é um livro inspirado, que eu não estou colocando na mesa aqui agora, mas já tenho isso fundamentado, não por crença cultural, eu tenho fundamentado por que eu creio que a Bíblia é um livro inspirado. Se ela é um livro inspirado e inspirado por Deus, Deus fez uma declaração para mim similar à do Sérgio. O Sérgio falou que a Lua teve muitos vulcões, contradizendo até o que eu pensava. Deus falou que os animais foram salvos na arca, contrariando até também o senso comum. Mas eu replico a informação pela fé, como pela fé eu replico a informação de que havia vulcão na Lua. Um argumento interessante aqui que ele faz, eu acho que, guardadas as devidas proporções, a comparação entre aquilo que o Sacani fala e aquilo que Deus fala, essa ideia de que tem certas coisas que nós não conseguimos explicar, que nós aceitamos pela fé, por causa da fidedignidade daquele que nos faz a declaração, isso é um argumento importante. Existem certas coisas que nós não podemos explicar, nós não conseguimos explicar. Mas a Bíblia, ela se torna fidedigna, ela se mostra fidedigna em vários outros relatos. E nós podemos atribuir essa fidedignidade até mesmo àqueles relatos que nós não compreendemos perfeitamente. Especialmente se você parte de um raciocínio falho que procura atrelar os processos presentes ao passado. Então, isso você não consegue entender de fato se você adota um uniformitarismo. Então, aquilo que nós vemos no planeta não faz sentido se nós não acreditarmos no dilúvio como descrito na Bíblia. Então, eu aceito o relato do dilúvio, apesar de eu não entender alguns desses processos, apesar da descrição do dilúvio ela ser, de certa forma, resumida, que não me dá a possibilidade de entender tudo aquilo que aconteceu. Mas o Deus que me revelou, e eu tenho que aceitar que a inspiração divina, como ele está argumentando aqui, por revelação, ele me traz esse relato histórico, fidedigno, e eu confio nesse relato a partir da confiança que eu tenho em outros relatos de Deus, onde Deus se mostrou também fidedigno na forma como ele entregou aqui os seus atos na história aos autores bíblicos por meio do processo de inspiração. Agora, só um detalhe para refinar isso aqui, Sérgio, até para a galera que está ouvindo a gente em casa, Júnior, porque senão parece também muito a arca do Zé Colmeia. Existe um problema que quando James Hutton começou, né, o presente a chave do passado, antes dele, o Uniformitarismo. Lavoisier,
Não, foi o Lavoisier mesmo, que é o pai da geologia moderna, é o Lavoisier. Não, Jorge. Não, Lavoisier, não. Lavoisier, na natureza, tudo se renova. Gente, tá na ponta da língua. É Jorge, o pioneiro da geologia no mundo, que começou, o primeiro que começou a identificar os dinossauros como dinossauros, que o pessoal pensava que eram dragões extintos. Ah, não, mas aí é Eu tô indo lá atrás, Cuvier. Ah, tá. O Cuvier. Na época do Georges Cuvier, ele apanhou muito dos religiosos. Eu tô indo lá atrás mesmo. Por quê? Todo mundo via ossos de dinossauros. A vida toda. Só que o pessoal achava que os ossos de dinossauros eram dragões. Uhum. Tanto é que a palavra dinossauro é uma palavra também não científica, né? Chamar dinossauro, etimologicamente falando, também, que é dragão, é mitológico. Aí, quando ele falou assim, não, isso aqui, Cuvier foi o primeiro que falou o seguinte, isso aqui é uma espécie de animal extinto. Isso causou um grande problema na academia teológica, porque os teólogos trabalhavam com duas premissas que não são bíblicas. Era interpretação. Entendi. Eles diziam o seguinte, não pode ser por duas razões. Tudo que Deus criou não pode ser extinto. Só que a Bíblia não diz isso Em lugar em lugar nenhum. Foi uma interpretação Interpretação do cara deu. Tá. Segundo problema. O Gênesis fala que Deus criou tudo segundo a sua espécie. Então Deus já criou os animais prontos. Então lá no Éden tinha o leão, tinha o tigre, só que hermeneuticamente falando, ambas as declarações não estão na Bíblia, são erradas. Quando fala que Deus criou cada um segundo as suas espécies, está falando de matrizes. Então, o que Deus criou pode ser extinto, sim. Não tem nada na Bíblia que proíbe isso. Então, o que entrou na Arca de Noé foi um casal de Félix Léo. Eu sei que na biologia também, seria com pirula mais a conversa, existe todo um debate também sobre os filos. O que são as espécies, o que é espécie e tudo mais. Mas uma coisa já é um consenso. Todos os cachorros que existem são descendentes de um tipo canino, primitivo, não é isso? Entendi. Lupus caninos. Ah, tá. Foi esse original que tava na arca. É esse original que estava na arca. Você tá entendendo? Então não é que ele entrou lá com um chihuahua, um dog alemão, Yorkshire. Ele precisava ter apenas as matrizes. E a partir das matrizes nós temos as variações que tem hoje. Você entendeu? Então levou um Félix Léo e desse Félix Léo deu um grupo de felinos. Não sei que tipos, porque até os biólogos ficam debatendo aí quais são os filos. Então seria mais ou menos isso que eu queria esclarecer. Não, entendi. Então, ele fecha aqui com esse argumento aqui, que é bastante interessante. Que ele fala, por exemplo, ele comenta aqui sobre a palavra hebraica que ocorre no texto de Gênesis 1, ocorre no texto de Gênesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que é a palavra min, que é a palavra hebraica que é traduzida como espécie. E aqui ele faz um argumento interessante, que a palavra ela não deve ser automaticamente associada com a nossa concepção moderna da taxonomia, da biologia de espécie. Dentro da taxonomia da biologia, você tem você tem uma hierarquia, você tem, começando espécie, você vai subindo para gênero, você vai subindo para família, não sei se eu estou dando a ordem correta aqui, depois ordem, classe, filo, reino e assim por diante. Então, ele está respondendo um argumento aqui interessante de uma impossibilidade, por exemplo, de ter todas as espécies que nós temos hoje na arca. Ele está dizendo que isso não é necessário, se há apenas essas matrizes. Então, existe uma discussão dentro do criacionismo da Terra Jovem a respeito do significado. Uma discussão que vai dos hebraístas também para os biólogos e paleontólogos da visão criacionista da Terra Jovem. Dentro da língua hebraica, o que a gente pode distinguir a respeito disso? Quando Deus cria os animais e as plantas também, ele diz que elas se reproduzam segundo a sua espécie. Então, isso nos dá uma indicação de que a palavra min, a palavra traduzida como espécie, que talvez a palavra mais genérica seria tipo,
ela indica uma classe de animais, de seres vivos, de plantas que pode se reproduzir. Isso já coloca aqui um limite superior aqui dentro da taxonomia moderna, se a gente for fazer essa correlação. Então, se você tem geralmente reprodução, possibilidade de reprodução ao longo de gerações, até o nível de família, na maioria dos casos, ou talvez o nível de ordem, em alguns casos específicos, sob condições específicas. Mas geralmente no nível de família aqui. Quando você vai para o relato de Gênesis e Deus coloca os animais na arca, Deus coloca a pomba, né, e também coloca o corvo. Então, a distinção entre esses dois aí, dentro da taxonomia moderna, é a distinção no nível de gênero, se não me engano, dentro do nível de gênero. E então isso dá um limite inferior aqui ao significado de min. Então a palavra min aí, que é traduzida como espécie, que é um nível abaixo de gênero, é uma tradução incorreta, pelo menos naquilo que nós temos, que é possível determinar a partir do relato do dilúvio, com a ideia da pomba e também do corvo. Pode ser que posteriormente ao dilúvio você possa ter essa palavra sendo usada para espécie, como você tem essa palavra sendo usada em Levítico, em Ezequiel também. Então isso é possível, né, que pós-dilúvio também essa palavra vá ser aplicada à distinção de espécies. Mas antes do dilúvio você tem esse limite superior de família ou ordem e o limite inferior de gênero aqui, com base nos dados que nós temos na narrativa do dilúvio. Então Deus não precisava levar na arca todos os animais, todas as espécies, todas as variações que nós temos hoje. E sim, aquilo que ele chama de matrizes aqui, para preservar a variação de vida terrestre na Terra após o dilúvio. Esse é um argumento muito interessante, que tem respaldo dentro do entendimento bíblico da palavra min e também com base em estudos que são feitos por criacionistas da Terra Jovem, que aceitam a ideia de distinções, de limites dentro de do mesmo tipo, ou espécie, para usar a palavra que é traduzida na Bíblia, mas não de transições entre espécies. Essa é a evolução, quando você traz uma transição de uma espécie para outra, de uma família para outra, que é algo que é argumentado dentro da ciência, até mesmo no nível mais elevado, até a ideia de que nós e as plantas temos um ancestral em comum, indo lá embaixo. Então, essa ideia evolucionista não é a mesma coisa que a ideia de possibilidade de variação dentro de um mesmo tipo que a Bíblia estabelece com o uso dessa palavra min. Então, é isso, pessoal. Esse era o que eu queria passar para vocês, os meus comentários a respeito do Rodrigo Silva. Muita coisa boa dentro daquilo que ele falou, mas também alguns pontos de contradição, de tentar contemporizar com perspectivas que são internamente inconsistentes. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido educativo para você e que eu tenha tido a possibilidade de ajudar você a compreender melhor algumas dessas coisas. Então, se você curtiu, ficou até aqui, lembra de dar uma curtida nesse vídeo, lembra de compartilhar com aqueles que se interessam nesse assunto. Se tiver perguntas ou comentários, comente nos comentários e eu vejo você na nossa próxima oportunidade. Até lá!